Entre papéis e propósito, quem é você? Se esse assunto te interessa, esse episódio é pra você. Pega o teu papel, tua caneta e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. Estamos no 41º episódio do Simplesmente Excelente. Roda a vinheta, daqui a pouquinho a gente volta. Seja bem-vinda a mais um episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria estar contigo aqui, minha amiga. Muito bom, que alegria estar contigo, com quem tá aí nos assistindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina e juntamente com a minha amiga Letícia, nós temos um propósito chamado Simplesmente Excelente. É isso mesmo. Nós, no SE, falamos com mulheres cristãs multitarefas, mulheres que amam a presença de Jesus, amam a palavra de Deus e que sabem que tem muitas responsabilidades ao longo da sua vida com casa, família, trabalho, igreja, tantas coisas que nós fazemos. Percebemos que a gente precisava falar mais sobre isso, falar de uma forma equilibrada, lembrando quem nós somos, respeitando as estações, os tempos da nossa vida. Então, nesse episódio, vamos falar sobre esse tema identidade, que tem tudo a ver com a mulher simplesmente excelente. Tudo a ver com a mulher simplesmente excelente, porque ela precisa saber quem ela é. Só que nós não estamos sozinhas aqui hoje. Estamos sempre bem acompanhadas. Muito bem acompanhadas. E eu tenho a honra de apresentar para você quem tá aqui com a gente, que é uma amiga já de muito tempo. Eu chamo ela de Lise, mas para você deixa eu apresentar esse currículo maravilhoso. É a Lisiane Rigg, que é psicóloga formada há 22 anos, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC São Paulo e especialista em atendimento terapêutico para famílias e casais. Atua em consultório clínico presencial aqui em Porto Alegre e online também. Também trabalha em uma casa-lar de crianças e adolescentes há 7 anos como psicóloga e tem um projeto há 3 anos de mulheres com encontros mensais chamado Café com Propósito, com o objetivo de levar mulheres a ouvir a palavra de Deus. Ela também é casada há mais de 28 anos, é mãe de uma linda menina e ela tá aqui com a gente hoje. Deus, que Seja alegria. bem-vinda, Lise. Obrigada, gurias. Obrigada pela oportunidade novamente, né? Faz um tempinho, alguns anos atrás a gente se encontrou. E espero que esse encontro nosso seja uma bênção. Maravilhoso. A gente tá, assim, com muita expectativa no nosso coração. Liz, a gente ouvir mais uma vez. Obrigada. Já falamos sobre emoções, inclusive. Fica aí a dica, hein? Você que não acompanhou esse primeiro episódio, a gente vai deixar, inclusive, o link na descrição para você poder assistir, acompanhar, porque é tão importante. Todos os temas que falamos aqui no Simplesmente Excelente, já estamos no 41º episódio. Uau. A gente tá fechando a quarta temporada, né? Com esse episódio aqui. Legal. Que alegria, Lise, de te receber. Obrigada, eu que agradeço. E quando a gente pensou em ti, foi justamente para falar desse tema tão importante na vida de qualquer pessoa, mas pensando na mulher cristã multitarefa, como é importante a gente saber quem a gente é, no meio de tantos papéis, de tantas coisas para fazer. Então, eu não sei como o que vocês acham, mas eu acho que a gente já podia começar falando sobre isso. Com o que certeza, você acha, Sá? bora lá. Vamos lá. Como que a gente se encontra no meio de tantos papéis, tantos propósitos, tantas coisas para fazer? Como que a gente se encontra, ou, perguntando de uma outra forma, como que a gente não se perde de quem a gente é? Bom, acho que vamos entrar no assunto identidade, né? Isso Na aí. verdade, identidade, o que é, né? É um nosso carimbo. Nosso carimbo da nossa personalidade, nosso carimbo digital, né? Nosso carimbo da parte psíquica, física, espiritual, é a nossa essência, né? A gente nasce com um conjunto de genes somado à nossa estrutura de personalidade. E aí a gente vai trabalhando essa parte toda, a gente vai moldando no decorrer do tempo e ninguém nasce pronto. Então, conforme a vida vai passando, a gente vai somando as experiências que a gente vai tendo, né? As experiências que a gente vai somando, e aí a gente vai tentando dar conta de todos esses papéis, né? Então a gente começa sozinha, né? Começa ali dentro de um núcleo familiar e aí depois tu vai agregando. Se tu casa, tu passa a ter um outro núcleo familiar, tem filhos, passa, né? Eu falo que Deus vai dando aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez pra gente dar conta de todos esses papéis como mulher. Entendi. Então a gente vai se descobrindo. Se descobrindo. Desde a infância, ao longo da vida. Até o último dia da nossa vida. Uau. A gente só termina quando a gente, né, realmente vai pra eternidade, né? Isso é forte, né? Porque Muito às vezes a gente forte. pensa assim, agora eu já sei quem eu sou. E na verdade esse é um processo.
E isso entra muito com a questão de humildade, né? Eu sempre falo isso para minha filha, né? Quando você perdeu a humildade, você perdeu o aprendizado, né? A gente, mesmo eu com 22 anos de, né, formada como psicóloga, a gente aprende todo dia, né? A gente aprende todo dia como mãe, a gente aprende todo dia como esposa, né? A gente aprende todo dia como cristã. Todo dia a gente vai aprendendo, né? Por quê? Porque esse é o propósito de Deus, né? A gente ir crescendo dia após dia em todas as áreas da nossa vida. Muito bom, muito bom. Eu fico pensando que como a gente fala com mulheres cristãs multitarefas, acho que um dos pontos positivos é a gente já entender que existe uma identidade cristã. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente já tem uma identidade de filha de Deus. Eu acho que isso muda tudo. Por a gente já entender que eu tenho um pai, porque a identidade está ligada à paternidade. Quando a gente tem a nossa identidade, né, nosso RG, nossa identidade, tem ali a filiação. Sim. Então, eu acredito muito que para nós, mulheres cristãs, acho que meio caminho andado é já ter clareza dessa nossa identidade cristã. Nós temos um pai, nós temos um bom pai. Então, nós somos filha amada desse bom pai. Eu acho que aí já melhora, acho que 50% de muitos problemas que tem com a questão da crise de identidade, da falta de identidade. Eu acho que Liz, tu atende muitas mulheres que talvez chegam lá e não sabem quem elas são. Não sabem quem elas são em Deus, não sabem quem elas são na vida. Então, até pra gente entrar nesse assunto sobre o que é a tal da crise de identidade, né? Que a gente escuta por aí. Claro. Crise de identidade, né? Na verdade, é quando você coloca um ponto de interrogação na sua vida. E fala, nossa, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? É quando entram muitas perguntas, entra uma confusão, né? E todo mundo, provavelmente, em algum momento da sua vida, vai passar por uma crise de identidade. Então, isso é importante salientar, né? Muito. Por exemplo, uma das crises de identidade, que é a nossa primeira crise, muitos passam, é a adolescência. Né? Adolescência é uma crise de identidade, né? Que tu começa a descobrir o mundo, tu começa a te desvincular dos pais, né? De certa forma. Começa realmente a traçar teus caminhos e tu fala, bom, e agora? Né? Quem sou eu? E é natural a gente passar por crise de identidade. E a crise de identidade faz a gente crescer. Uau! Né? Quando a gente passa por uma crise de identidade, faz a gente parar, pensar e pensar para onde eu tô indo, né? E aí entra na questão espiritual, o que Deus quer para mim a partir de agora? Sim. Né? Quando a gente fala de identidade espiritual, né? Na verdade, é buscar os propósitos de Deus para a eternidade. Que essa é a identidade mais importante, né? Uau. Não é o que eu sou aqui na Terra, né? Mas o que Deus quer para mim, o que Deus quer que eu seja aqui na Terra, né? Espiritualmente. Nossa, isso é muito forte, porque quando a gente conversa com alguém, que a gente percebe que ela tá numa crise de identidade, né? Nós aqui não somos psicólogas, mas somos pastoras. A Sabrina é quase uma psicóloga. Quase. Estamos no caminho. Isso aí. Mas como pastoras, nós atendemos muitas pessoas também, né? E muitas com queixas, assim. Eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu propósito, eu faço muitas coisas, às vezes eu me encontro em muitas coisas. Eu gosto de fazer muitas coisas, tem muita coisa que me chama atenção, mas eu não consigo fazer tudo e eu não sei o que Deus tem pra mim. Então, essa é uma das crises, né? Dos papéis. A gente até colocou isso no título do nosso episódio, porque a gente fala muito com essa mulher que está em diversos ambientes, está dando conta de muita coisa. Então, vamos lá. A mulher, ela ama a maternidade. Ela ama estar ali cuidando da família, mas ela também ama ser produtiva. Ela ama estar no mercado de trabalho e atuar. E ela também ama estar na igreja. E aí, quando vê, ela olha para todos esses papéis e ela pensa assim, eu não sei quem eu sou. E às vezes a gente quer dar pra gente um rótulo, né? A gente quer poder saber dizer quem a gente é no sentido assim, eu sou uma profissão, né? Só que identidade vai muito além disso. Então eu queria que falasse um pouquinho mais pra gente sobre essa confusão que às vezes pode surgir no meio de tantos papéis que a gente desempenha. Na verdade, assim, né? Quando tu tem uma confusão de identidade, a primeira coisa, né? Para. E como a gente está falando de mulheres cristãs aqui, vai à luz da Bíblia, né? Eu dou conselho para muitas mulheres também no consultório, que eu digo assim, quando tu não sabe o que fazer, tu não faz nada. Tu para,
tu vai buscar nas escrituras, de preferência na palavra de Deus, o que Deus quer para ti. E às vezes o que Deus quer é só te dar um tempo de silêncio, de solitude, para que tu continue naquela rota. Ou não, ou tu vai mudar de rota completamente, né? Eu vejo isso muito no consultório, né? Mulheres que mudam de rota com 40, 50, 60 anos, Uau. né? E se for do projeto de Deus, é uma bênção, né? Então, você tem que entender que tu não precisa provar nada para ninguém. Você já é uma filha preciosa de Deus, Uau. né? Você Então, já é. Você já é. Então você não precisa provar, né? Porque a gente está num mundo hoje, numa sociedade que quantas curtidas você teve no Instagram, você Sim. postou, eu brinco que eu estou cheia de pessoas instagramáveis no meu consultório, né? Pessoas que famílias instagramáveis, casais instagramáveis, que tu olha e diz, uau, né? Perfeito, é uma perfeição. Só que não é. Na verdade, estão ali cheios de conflitos interiores e estão tentando provar para o mundo, para os outros, que eles estão bem. Meu Deus. Então, quando a gente não está bem, a gente para. Meu Deus. A gente para, a gente faz o caminho de volta, ou a gente só para, fica na solitude e deixa Deus falar. Muito E bom. isso pode durar um mês, uma semana, às vezes anos. Uau. Né? E tudo bem, tu não precisa provar nada para ninguém. Nossa, isso é muito caminha muito importante. junto com maturidade emocional. Né? Eu tenho mulheres de 60 anos com uma imaturidade emocional de 15 no meu consultório, e eu tenho mulheres de 15 com uma maturidade emocional de 60. Uau. Então aí que vem, né, puxando pro meu lado o trabalho da psicóloga Claro, também, né? Com certeza. De fazer uma base de estrutura emocional, de maturidade emocional. Uau. Isso é tão importante. É muito bom ouvir isso, porque a identidade, então, ela começa dentro. Começa dentro. Ela não pode começar fora, naquilo que a gente vai sendo com os papéis, ou aquilo que a gente quer aparentar ser, ou provar quem a gente Com é. certeza. Na verdade, a identidade é dentro de nós. Começa E aí dentro. sim ela reverbera fora. Então a gente precisa realmente focar dentro, Com certeza. na nossa essência, no Isso nosso aí. coração, naquilo É o que ser primeiro. é o ser. É o ser. Exatamente. Ser Antes do fazer. do fazer. Então, não confundir isso. E quando eu falo de crise de identidade, até tu trouxe, Liz, é algo muito importante, porque talvez quem tá nos assistindo tá passando por uma. Então, assim, todas nós podemos passar, e muito provavelmente vamos passar por uma crise de identidade. E aí Uma ou duas. porque ou tem três. tem as mudanças de fases. Isso. Mudanças de ciclos. Isso daí. Uma pessoa que é solteira e casou, ela entrou numa nova fase, agora ela, é um outro momento. É um outro ciclo. A questão da maternidade, eu acabei de entrar nesse mundo, é um outro momento. É um outro momento. Quem se forma, tem gente que se formou, fica em crise, porque agora o que eu faço com isso? O que eu faço com o canudo agora? Agora, E isso é interessante da vida. Imagina que chato seria a gente ficar sempre no mesmo ciclo o tempo Sim. todo, né? Entediante. Então, Exatamente. a mudança de ciclo é o que te faz crescer, é o que te faz produzir mais, é o que te faz buscar mais na fonte. Uau. A mudança de ciclo. Uau. Isso é muito bom porque falaste no início do podcast sobre a gente vai se conhecendo, a gente vai mudando, a gente vai entendendo quem a gente é ao longo da vida. E eu percebo assim, também por uma experiência pessoal, de que às vezes a gente quer assim, Deus, eu quero saber quem eu sou, porque eu quero que seja algo estático, algo que não vá mudar. Eu quero ser uma coisa só. Só que por conta das estações que vão mudando, né? Sim. Essa graça da vida, a beleza da vida, isso realmente vai nos transformando e tá tudo bem. Parece que às vezes a gente quer ficar agarrado a alguma revelação que a gente teve a nosso respeito, Isso né? Em algum momento da vida, a gente quer ficar agarrado e dizer, não, mas eu sou aquilo ali, então eu não posso ser diferente daquilo que eu sou. Ou um dia alguém me elogiou por eu ser tal coisa, só que agora eu não sou mais aquilo, né? Eu não tô mais naquele lugar. Então Certeza. é importante a gente se abrir para esse conhecimento e para esse novo momento que vivemos, né? E Em isso cada ciclo. também, claro, né? Com amizades saudáveis, né? Com uma igreja, né? Se Muito você bom. tem um meio para se abastecer espiritualmente também, né? Isso tudo é um conjunto, né? Que ajuda. Muito bom. Muito Importante também não só se isolar, né? Tem pessoas que vão e aí é onde vem a depressão. Né? Então tudo tem que ter. Você vai buscar na fonte, mas também não se isole, né? Com certeza. Se aconselhe com pessoas que você sabe que você pode contar e que você sabe que são de confiança. Então, a tendência, eu entendo assim, que a tendência de uma mudança de ciclo, ou até uma ruptura, um luto, um divórcio, São- a tendência é que venha essa crise de identidade. E agora, Sim. quem sou eu? Então, acredito que um dos conselhos seria essa fonte que você Claro. fala, que é o Senhor.
Nós somos mulheres cristãs, então esse é o nosso lugar. Com certeza. Mas também buscar uma ajuda terapêutica. Sim. Né? Sim. Buscar reorganizar os pensamentos, porque, de fato, quem você é em essência, isso não vai mudar. Não vai mudar. Quem o Senhor te criou para ser em essência. É só uma fase que você tá passando difícil. Que aí precisa de um alinhamento. Isso é bem importante, né? Na questão cristã, a gente que é cristã, muitas vezes vem esse peso, né? Nossa, mas eu sou cristã e por que eu tô me sentindo assim? Verdade. Isso é importante, né? Mas todos, eu sempre falo, né? Deus criou médicos. Médicos, né? Oftalmo, gastro, e aí vai. Quando você tem uma dor, alguma coisa, você vai buscar um médico especialista nisso, né? Psicólogo é isso também, né? Terapeuta é isso, né? Você tem uma dor de alma, né? Emoção, algo que tá... Busca ajuda, né? Isso não é um sinal de fracasso, isso não é sinal de que você é menos cristã. Isso é importante, né? É só porque você tá... A gente tem que quebrar. Né? Isso porque isso, e ainda infelizmente no meio cristão ainda é muito forte, né? De que, então você não crê na soberania de Deus, você não crê na que Deus pode fazer. Não, eu creio que Deus pode fazer. E Deus é o melhor psicólogo de todos, eu sempre digo isso. Mas busca ajuda, né? E vai ser bom, isso vai ser libertador, isso vai te ajudar no processo, até talvez para o processo ser mais rápido. Com certeza. A Bíblia fala, né? Provérbios, acho que é 27:17, fala que assim como um ferro afia outro ferro, assim um amigo é o seu companheiro, né? Então, o que para gerar essa afiação no ferro, né? Não é um ferro aqui e outro aqui, eles de longe se olhando. Não, tem que ter atrito, né? Eles têm que estar em contato para ele ser afiado, né? Então, Deus, ele criou as pessoas também com esse propósito de olhar pro homem, entendendo que o homem não podia ficar só. Que o homem... Foi Deus que disse que o homem não podia ficar só. Não foi Adão que falou, Senhor, eu tô carente. Cria alguma coisa, alguém parecido comigo. Não. Deus olhou pro homem e fez essa declaração. Não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria uma mulher, né? Cria um outro ser humano para ser essa resposta. E aí, quando a gente vai olhar lá no original, essa palavra ajudadora é a palavra Ezer. Então essa palavra Ezer é uma palavra que o próprio Deus se caracteriza quando ele diz que ele é o socorro do povo. Quando ele fala assim, eu sou o ajudador do meu povo, né? Quando vocês precisarem de alguma coisa, eu sou escudo, eu sou o auxílio, podem vir até mim. Ele se denomina como Ezer. Então essa palavra traz essa conotação de alguém que tem capacidade de ajudar, não de alguém inferior no sentido de auxílio. Então Deus cria um outro ser humano para acabar com a solidão do homem. E quando a gente para pensar, o homem estava no jardim e ele tinha relacionamento com Deus. Toda viração de dia, Deus ia lá se relacionar com Adão. Só que o próprio Deus se dá conta que não era não era a presença dele que estava faltando. Sim. Era de um outro igual. Então cria a mulher. Por que eu tô trazendo esse contexto? Porque daí a gente entende a importância do outro na nossa vida e na construção da nossa identidade. O próprio Deus tem coisas que ele revela diretamente ao nosso coração numa leitura da Bíblia, no momento em que a gente tá ali em comunhão e oração, mas tem outras coisas que a gente precisa que alguém nos fale, que a gente precisa ouvir de um pastor na ministração, ouvir através de alguém que vai orar por nós e aquela revelação vem ao nosso coração e a gente entende, uau, não tinha pensado nisso, né? Os dons que são liberados sobre a igreja também. Imagina, Deus poderia falar direto com o homem, mas ele decide também usar o outro. Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala desse cuidado é exatamente isso. É Deus usando alguém que estudou as emoções para me ajudar a enxergar aquilo que é o meu ponto cego, aquilo que eu não tô vendo e que muitas vezes vai fazer total diferença na minha vida. Alguém chegar para mim e dizer assim, olha, Letícia, você não tá enxergando isso. Mas a realidade não é essa que você está vendo. Você contou uma história para você aí que você está acreditando, mas não é bem assim. Olha por essa perspectiva. E aí os nossos olhos se abrem. Então, eu acho que essa dica que você nos trouxe aqui, de a gente ter amigos, né? De ser afiado por pessoas, de entender que não é bom ficar só, isolado, mas procurar ajuda de amigos, de uma ajuda especializada, uma ajuda também espiritual, né? De um líder, alguém que possa... Isso realmente na caminhada faz toda a diferença, não faz? Toda. Então, assim, busque ajuda, né? Não fica sozinho, né?
morrendo na dor ali. Mesmo que você seja casada, tenha esposo, tenha filhos, muitas vezes eles não conseguem te ajudar. Né? Realmente é bom você procurar uma terceira pessoa, né? Que uma amiga ou uma terapeuta que realmente consiga enxergar fora do foco, né? Porque quem tá dentro com você, às vezes tá junto também na mesma dor, né? Como a gente falou, às vezes uma crise familiar, um desemprego, uma separação. Então aquela pessoa que tá próxima de você não vai... Ali dentro do nicho da dor não vai conseguir te ajudar, né? E a questão de investir no autoconhecimento aqui no Simplesmente Excelente, um dos pilares é desenvolvimento pessoal. Então a gente fala muito sobre autoconhecimento, que essa temática da identidade tem tudo a ver com autoconhecimento. E a gente sempre costuma dizer que o autoconhecimento ele tem começo, meio, mas não tem fim. Justamente por causa dessas mudanças de ciclo. Então a gente precisa de fato... Se quem tá nos assistindo tá pensando assim, nossa, eu ainda não cheguei nesse ponto da crise de identidade, de me deparar com uma mudança de ciclo que mexeu tanto comigo. Mas você pode sair na frente. O que é sair na frente? Vou dar um exemplo. Eu tô na fase da maternidade, tô de licença maternidade, tô me dedicando intensamente a esse momento tão maravilhoso, né? Meu contato com o bebê, com o Noah. Só que eu vou voltar a trabalhar. O que eu já tô fazendo? Eu já tô correndo na frente. Eu já disse, Liz, nós precisamos conversar. Porque vai ser um novo momento pra mim. Se me disser assim, mas tu tá sofrendo, tá sozinha. Não, mas eu entendo que vai ser importante eu trocar uma ideia, eu falar, até pra me estar mais preparada pra não sofrer tanto, ou sofrer menos, ou até mesmo não sofrer, até mesmo entender que é natural esse processo do retorno ao trabalho. E que se eu me preparo, vai ser mais leve. Então, é buscar essa ajuda até antes mesmo do problema, é se antecipar. Então, isso também é autoconhecimento. Não, eu preciso de ajuda nesse sentido. Tu sabe, Sabrina, que eu sempre falo lá em casa, né? Tudo que tu te antecipar e te organizar é mais leve depois, né? Eu tô vivendo uma fase muito diferente da tua, né? Eu tô vivendo a fase que a minha filha está se desligando de uma forma saudável da gente. Então, se eu falei pro meu marido, nossa, a gente agora tá sozinho. Por quê? Porque ela está trabalhando durante o dia, estudando à noite, final de semana tá o tempo todo com a turma dela dos jovens da igreja, graças a Deus. Então, ela é hoje praticamente visita em casa. Sim. E a gente não tá preparado para essa fase. Eu vou dizer para vocês. Como assim, né? Foram 19 anos de dependência da gente e do ano passado para cá fez assim, né? Começou a dirigir, vai por tudo, não precisa mais de carona da mãe me leva a entrar. A mãe turista não precisa mais. E aí a gente reclama, brinca assim, né? Tem que levar e trazer tudo, né? Nunca reclamei, mas falo, gente, é só um pouquinho e agora eu sou descartável. A gente não é. Mas é engraçado isso, porque a gente não tá preparado para essa fase. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, porque hoje eu vejo que a gente não tá preparado para essa fase. A gente fala tanto da maternidade quando chega, a gente fala de tudo, mas quando eles aos pouquinhos vão se indo, e isso é a lei da vida, e graças a Deus, é porque tá se tornando independente mesmo de verdade, e é o objetivo. A gente não tá preparada para essa fase. Sim. Né? E é bem isso. Tudo que a gente conseguir antecipar, abastecer e se munir, né? Muito bom. Simplesmente excelente é isso também, né? Eu não tô com a crise de identidade ainda, bom, mas tu não sabe os próximos capítulos da tua vida. Não sabe se tu não vai ter. Mas se eu já me abastecer agora de conteúdos, né? De conhecimento, bom, o dia que eu precisar tá lá guardadinho, eu vou buscar isso, porque eu já me abasteci. Muito bom. Então, sim, nunca conhecimento é demais, né? Muito bom. E ainda mais a si mesmo, né? Conheça a ti mesmo, né? Se conheça. Conheça os seus gostos. Conheça os seus limites. A gente fala muito no Simplesmente Excelente sobre limites. O simplesmente é justamente essa linha de até aqui eu vou, até aqui eu consigo, até aqui eu aguento. E então a gente fala muito no SE, a gente incentiva muito as mulheres a buscar esse autoconhecimento, justamente para se antecipar, se adiantar. Quem se adianta governa. Então você precisa fluir com leveza, que é um outro tema que a gente fala muito aqui, nas estações. Então você que vai entrar num novo ciclo, não espera chegar lá. Se antecipa, se conheça, se perceba antes, se prepara. Deixa eu aproveitar para fazer um merchan, porque um dos materiais que nós temos aqui na mesa, inclusive, é esse caderno de conteúdo do Simplesmente Excelente. E aqui, Lizzy, a gente tem diversos ferramentas ao final do caderno, justamente aqui, ó, sobre gestão das emoções, sabe? Olha São que lindo, muitas
muitas atividades. Aqui, uma ferramenta de identidade. Vamos começar pelo autoconhecimento. Quem você é, uma matriz SWOT pessoal, né? Então, são muitas ferramentas mesmo aqui, ó. Qual é o seu propósito? Abandonando a culpa, Olha o que caminho prático, de realização. hein? Colorido, bonito. Exatamente. Uau. Justamente para essa mulher ter um caminho, né? Isso. De por onde começar para ela se conhecer. Joia. Porque, de fato, tem ao longo da vida, quem é mais seguro, quem sabe quem é, vai conseguir lidar melhor com os desafios. Resiliência. Exatamente. Vão surgir os desafios. Então, vamos falar um pouquinho dos benefícios da gente saber quem a gente é, Lizzy? Por que é tão importante um tema como esse? Esse tema de identidade, de autoconhecimento, como a Sá trouxe, de eu adquirir um caderno como esse, investir meu tempo me conhecendo, pensando, refletindo. Esses dias, a minha psicóloga me mandou uma tarefa para fazer, eu tinha que preencher umas 50 páginas. Eu falei assim, meu Deus, mas é muita coisa. Eu falei assim, e ela falou, mas eu quero que você pense, vai pensar, vai fazer. E aquilo ali foi tão bom. Eu descobri coisas que eu nem sabia sobre, tão importante fazer aquilo. E às vezes a gente não quer investir esse tempo, só que tem tanto benefício a gente conhecer e saber quem a gente é. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que são prioridades, né? A gente passa por fases que nem a Sabrina está passando, que com certeza ela deve estar se virando nos 30, mas talvez não tenha mais ou menos o tempo que tu tinha antes, né? Então, aí a gente não pode perder a ordem das prioridades na nossa vida. Isso é muito importante, né? Deus, família, e a gente entra junto ali, depois de Deus, a gente com a família, né? Porque se nós temos mulheres bem estruturadas emocionalmente, nós temos uma família estruturada emocionalmente. Isso é muito importante. Então, mas eu vou me priorizar. Sim, se tu te priorizar... Ó, já tá um grande benefício aí de saber quem a gente é, ó. Se tu te priorizar, se tu for equilibrada emocionalmente, espiritualmente, as três áreas, né? Espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, gente, isso vai ser... Vai se espalhar para tua família em primeiro lugar, né? É claríssimo isso, tá? Quando eu pego uma família desestruturada no meu consultório, tu vai primeiro na base, que são os pais. Se os pais não se priorizam, se a mulher não se prioriza, se a mulher não se cuida, a família não tem como ser estruturada. Eu não sou nada feminista, mas assim, ó, a mulher é a sabedoria do lar. Bíblia, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, sabedoria do lar. Então, assim, ó, se cuidar, se priorizar. Muito bom. Né? Nada nunca vai ser perfeito. Nessa terra aqui não vai ter perfeição, né? Só no céu. Mas assim, fazer tudo com excelência, que é o que vocês falam, né? Buscar dar o meu melhor. Talvez o meu melhor frente ao mundo não seja o excelente. Mas não tem problema. É o que eu consigo dar nesse momento. E aí entra nos ciclos de novo, né? É o que eu consigo dar nesse momento. Então, nesse momento eu vou me priorizar. Nesse momento eu consigo ter meia hora de devocional por dia. Ok, se é o que tu consegue, tá bom, né? Nesse momento eu consigo uma vez por semana ir tomar um cafezinho na cafeteria sozinha para alinhar meus pensamentos. Ok, né? Nesse momento eu não consigo fazer exercício físico 3 vezes por semana, porque ou eu fico com meu filho ou eu falo, ok, faz o que é possível, né? Mas faz. Muito bom. Faz alguma coisa, porque tem uma coisa, vocês são novas. Eu já tô com 50. Daqui pra frente, eu já vivi mais do que eu tenho pra viver, teoricamente. Não pretendo chegar até os 100, né? Então, assim, a conta chega. Sim. Isso é uma coisa muito clara, assim. Uau. A gente vai envelhecendo, gente. A conta chega. Então, isso é um conselho que eu posso dar, assim, ó. Eu não consigo fazer exercício físico todos os dias, mas eu consigo 2 vezes por semana. Vai. Você precisa, né? Deus fala que a gente precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Então, você precisa cuidar. Porque aí a gente, na minha idade que a gente já pensa assim, ó, que terceira idade eu quero ter. Vocês estão novas ainda. Mas eu já Mas é agora que a gente Mas pensa, agora, né? que a gente passou, já que eu passei por essa fase de filho pequeno, que às vezes não tem tempo de pensar, que é uma rotina, que tu pensa assim, tá, agora como eu quero chegar nos 70? Né? Espiritualmente falando, fisicamente e emocionalmente. Porque apesar de ser psicóloga, gurias, eu sou humana. Né? Então, o que me faz ficar bem emocionalmente?
Que momento que eu preciso ter meu para mim estar Muito bem bom. emocionalmente, Muito né? bom. Então aí que vem o autoconhecimento, que através do Simplesmente Excelente, que através de tantos materiais que tem por aí, né, além do de vocês, Muito bom. o que me faz eu ficar bem? A gente tem que se conhecer. Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo que eles foram atrás para entender o que mais envelhece o ser humano. Para entender, assim, se era a comida, se era o sono, o que era. E aí chegaram à conclusão, fazendo pesquisa mesmo, entenderam o seguinte, que a gente realmente precisa dormir às horas adequadas, a gente realmente precisa se alimentar, mas a coisa que mais prejudica é o estresse crônico, que é aquele estado de tensão, que a gente tá assim, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é a realidade da maioria das pessoas Com certeza. nos tempos de hoje. Então, olha que importante, porque eu fico muito... É normal que as pessoas se tornem estressadas quando elas não sabem quem elas são. Porque elas vão querer conquistar aprovação. Porque elas vão querer mostrar que dão conta. Se elas querem alcançar a perfeição, elas não entendem que elas são humanas, né? E aí eu fico naquele ciclo vicioso de muito trabalho. Porque aqui a gente fala sobre a mulher cristã multitarefa, mas nós não endeusamos, não achamos que é bonito você ser uma pessoa que nunca tem tempo pra nada. Não é sobre isso. Quando nós falamos da mulher cristã multitarefa, é a mulher que tem diversos papéis na sua vida. Mas não é aquela mulher que não para. Não, a gente fala muito de descanso, de cuidado com o corpo, de cuidado consigo mesmo, né? A gente fala de tudo isso. E só que quando a gente tá, então, sem se conhecer, esse hormônio do estresse também é liberado no nosso corpo. E isso é o que mais nos prejudica para não conseguir envelhecer saudável. Você acaba ficando cheio de sequelas na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, nos seus relacionamentos. Porque quando eu tô estressado, eu também demonstro isso. A minha resposta é mais ríspida, né? Eu fico mais sem paciência. E aí tudo ao meu redor vai perdendo com isso. Então, que importante a gente saber quem a gente é no meio, né, dos papéis e dos propósitos que a gente desempenha. E não confundir, né, o ser com o fazer. Então, a gente tem que ter essa clareza, né, quem eu sou e o que eu faço. Claro que o que eu faço é uma expressão também de quem eu sou, mas não confundir, não misturar. Eu não sou o meu trabalho, por exemplo. Isso. Muitas pessoas, muitas vezes, colocam isso, eu sou o meu trabalho, e aí quando fico desempregada, entra numa crise sem fim. Porque tava tão na identidade, não, seu trabalho é importante, faz parte do que você faz, mas você você é uma pessoa determinada, você é um profissional, você é competente, mas você não é aquele cargo, aquela posição, até porque as posições são temporárias. O que você é eterno em Deus. Então, saber separar isso também, né? Porque isso vai ter ciclos, vai ter fim, posições têm fim. Agora, quem nós somos é eterno em Deus. Muito bom. Então, a gente precisa ter essa clareza. E quando a gente fala da mulher multitarefas, é muito fácil a gente se confundir nos papéis. Nesses papéis mesmo. E aí, o cuidado que a gente precisa ter. Às vezes o simples, né, gurias? O simples bem feito. Você não precisa fazer nada sobrenatural, né? O simples bem feito funciona muito bem. Né? Se você sabe quem você é, o fazer, o ser... é mais importante muitas vezes do que o fazer. Porque se você sabe quem você é, a essência, o fazer, ele vai na sequência. Leve, devagar. E se eu não conseguir fazer tudo hoje, tudo certo, eu faço amanhã. Né? Pegar mais leve, né? De uma forma natural, né? Isso. Acaba se expressando de uma forma natural, né? É importante de entender a nossa identidade, investir em autoconhecimento. Vou dar um exemplo. Conheci uma amiga que ela tinha o sonho de ser promovida. E ela foi promovida. Só que chegou lá, ela não deu conta. E aí veio uma confusão, uma crise de identidade. Quem será mesmo que eu sou? Porque não deu certo aquilo que ela queria. Então, no fundo, ela não queria. Nossa, isso causou algum estresse, assim, absurdo. Que ela idealizou tanto isso. Entendeu? Eu sempre falo, eu faço um desenho para os pacientes que é Deus no centro. E o resto são as áreas em volta. Quando tu pega qualquer área e joga para o centro da tua vida, seja profissional, física, familiar, não vai dar certo. Algum momento vai falhar e você vai se frustrar. Porque no centro só tem que estar Deus e o resto em volta, girando. Ela provavelmente deve ter pego a profissão e jogado essa idealização dela e jogado para o centro.
E aí vai se frustrar. Nossa, daí gerou uma crise de identidade tamanha, assim, de não conseguir nem voltar pro lugar que estava. Sim. E não saber o que fazer. Então, eu fico pensando, nossa, a importância da gente investir em autoconhecimento para estar preparado para os avanços da vida. Para o crescimento, porque às vezes a gente quer crescer, mas não tá preparado. Isso. E aí vai chegar lá, não vai dar certo. E aí você não consegue recuar, porque daí como que eu vou recuar? E Deus, ele é um Deus, né, que ele às vezes permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, né, para que a gente aprenda as lições. Sim. Né? Então ele é um Deus permissivo também, né? Talvez ela queria tanto isso que Deus permitiu, né? Então isso também tem que cuidar. Pra pensar, esse episódio é pra você dar uma pensada, refletida, né? Repensada. Mas o que é importante ficar aqui? Você como uma mulher cristã, você é uma filha amada de Deus. Isso é o que você é. E você faz um monte de coisa assim como nós. Somos mães, somos esposas, somos filhas, somos líderes na igreja, somos líderes no mercado de trabalho, a gente faz um monte de coisa. Mas o principal é que a gente é filha amada de Deus. E tá tudo bem se tiver alguma crise de identidade no decorrer da caminhada aí. Busque ajuda. Com certeza. Pra resumir, eu diria isso pra essa mulher que tá nos assistindo. Com certeza. E Deus derrama graça todo dia na nossa vida, né? É verdade. É um Deus da graça, né? É verdade. Amém por isso. Liz, e a gente tá encaminhando pro final do nosso episódio, passa muito rápido, né? A gente quer ficar aqui, tem tantas coisas para falar sobre esse tema. Mas tem uma pergunta-chave aqui no Simplesmente Excelente, eu quero te fazer, você já respondeu ela alguns anos atrás, mas a gente quer te ouvir de novo, porque você também mudou nesse tempo, né? A gente mudou, a gente cresceu, se desenvolveu, e eu quero saber hoje, o que é para você o ser uma mulher simplesmente excelente? Simplesmente excelente é fazer tudo na excelência de Deus em primeiro lugar. É buscar a vontade de Deus para tua vida. Muito bom. Né? Eu acho que não adianta a gente... Eu tô numa fase, como eu falei, como tu falou, a gente muda de fases, né? Que eu não preciso mais provar nada para ninguém, né? Eu cheguei numa fase que, com toda a humildade do mundo, eu digo que o que eu sonhava, né, para minha vida profissional, familiar, né? A gente se alegra, como eu tô falando hoje para vocês, ver minha filha não é nem a questão profissional dela, a questão faculdade, é ver o coração dela em Deus. Esse era o meu principal objetivo como mãe, né? Eu falo, o resto é brinde, né? Mas era ver o coração dela e ela encaminhada, amando a Jesus de todo o coração. Esse era um dos meus objetivos da minha família, né? Como mãe, assim. Sim. E aí, quando tu vê isso, e aí tu vê como profissionalmente... Eu nunca tive grandes aspirações profissionais. Sempre fui muito... Eu sonhava ter um consultório e ser uma psicóloga de referência cristã. Ponto. O resto é brinde. O resto é o que vier, tá ótimo, entendeu? Então, eu vejo assim que hoje... Eu posso dizer que eu estou muito realizada, pensando que eu realmente atingi o que eu considero ser uma mulher... Simplesmente excelente dentro da minha realidade. Talvez para outra não, né? Talvez para outra, até da minha área, como psicóloga, não. Eu quero, né, fazer muitas palestras ainda, escrever muitos livros. Não, eu penso assim, ó, hoje eu cheguei onde eu sempre almejei chegar, né? Com toda a humildade do mundo, né? Então, eu acho que ser simplesmente excelente é atingir, é chegar onde Deus te mostrou. Uau. Né? Deus me mostrou com 13 anos qual era o objetivo meu, né? Que era cumprir a minha missão nessa terra unida com a minha profissão. Então, ele sempre diz, né? Tu é privilegiada, tu consegue unir a tua missão com a tua profissão. Sim. Né? Mas foi algo que Deus me mostrou com 13 anos, não foi algo que eu acordei e resolvi fazer, né? Então, ser simplesmente excelente é fazer as coisas da forma simples, né? Da forma... que tu consegue fazer, né? Mas que para Deus já é excelente. Maravilhoso. Porque Deus conhece o coração, né? Então, o coração de excelência, né? Que todas nós possamos alcançar esse lugar, essa mulher que está nos acompanhando aí também possa se realizar em Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, vivendo a plenitude da sua identidade, né? Isso que a gente procura te ajudar a encontrar esse caminho através aqui de cada episódio do Simplesmente Excelente. Esse aqui é o último dessa temporada, mas você pode ficar ligadinho com a gente lá no nosso Instagram, Simplesmente Excelente, aqui no canal,
Mesmo quando não tem episódios de podcast, tem live, tem conteúdo novo sempre para você nos shorts. Então acompanhe, faça parte também da nossa comunidade. Vem viver com a gente essa vida simplesmente excelente. É isso, Sá? É isso, é isso. Vem caminhar com a gente, todo dia um devocional cedinho pra você. E pra nós é uma alegria crescer e caminhar junto com cada uma de vocês. É isso aí. Obrigada, Lizzy, Liz. muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso te Coração, receber assim, ó. mais uma vez aqui. Eu agradeço pela oportunidade, Muito bom. né? É muito bom conversar com vocês, as coisas fluem. Obrigada mesmo. Muito Obrigada. bom. E Tá? nosso tchauzinho fica ali naquela câmera do meio. Te esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau.